Fala, seus abençoados, bem-vindo ao canal. E hoje vou gravar um vídeo aqui no carro, que é o vlog que eu sempre faço, né? Eu tenho quadros aqui no YouTube, esse quadro aqui é bem bacana. Mas olha aí, a pergunta é, mentoria funciona? O pessoal tem me perguntado muito, né? De antemão, galera, eu vou falar o que eu faço, que é a minha experiência. Mas o vídeo aqui eu não vou te vender absolutamente nada, e nem é minha intenção te vender, porque não é assim que se vende no digital, tá? No digital você tem que ficar conhecido, você tem que ter resultado, prova social. É uma sequência de coisas que não é dessa forma que é feita. Aqui é instrutivo, até para você não fazer cagada de querer abrir uma mentoria e não saber o que você está entregando, né? Galera, o que é mentoria? Vamos lá. Mentoria tem um mentor, tem uma instrução, tem um caminho. No Brasil, isso não é muito valorizado. Por quê? Porque o brasileiro em si, ele não dá muita ideia para educação. E o brasileiro como um todo, ele é o seguinte, ele é um povo guerreiro pra caramba, e ele é um povo faça você mesmo, sabe? Por isso que aquele Instituto Nacional Brasileiro que vendia curso, que vinha pelo Correio nos anos 80, fez muito sucesso, porque o brasileiro tá no foda-se, o brasileiro quer, ele vai e faz, entendeu? Ele não pergunta. É por isso que a maioria das vezes ele erra muito até dar certo. Pega os empreendedores brasileiros, o que ele faz? Ele não estuda absolutamente nada, porque o cara acorda, ele tem uma grande ideia, ele vai lá, abre um CNPJ no início e no meio, depois ele mete no Simples Nacional, o contador é ruim, ele não entende nada sobre financeiro, sobre dinheiro, ele também não entende nada sobre gestão, marketing ele também não sabe, vendas também não. O que ele faz então, Evandro? Ele vai lá e abre o negócio dele, e é só pela misericórdia de Deus, né? Eu costumo dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se por uma misericórdia do Senhor Jesus ele conseguir resistir e não quebrar em 8 meses, ele acaba quebrando entre 3 anos e 5 anos. Por isso é que esse ano 2,5 milhões de empresas, ou 2,6 de acordo com os dados, vão quebrar. E ano passado, 2,2 milhões de empresas em 2024 deixaram de existir. Na regra geral, uma mentoria ela funciona se você entender quem é o mentor e entender o que ele passou. O que você quer? Você quer encurtar caminho, pô. Olha só. Eu, por muitos anos, eu tive empresas preparatórias de concursos públicos. Fiquei 3 anos afastado, fundei uma nova agora, que ela já está começando a operar em MVP, mas janeiro está pegando fogo muito forte. E eu passei em 12 concursos públicos, então eu tive o processo de ir lá fazer a prova, aquela história toda, e entendi como funciona e comecei a ensinar. Hoje, o que eu faço? Desde 2023 eu abri uma escola de negócio, que é o FPN Educação, que está muito comum no Brasil, as escolas de negócio. Evandro, quem é você para abrir uma escola de negócio? Galera, eu fundei a primeira empresa em 2007, depois ela não deu muito certo, aí eu fui abrir as escolas em 2009, 2012 eu vendi a minha empresa para abrir a educação, então eu fiz o primeiro processo de M&A, de fusão e aquisição, é um M e um E, só para você entender. São processos convencionais de fusões e aquisições de empresas. E cara, depois de lá eu vim para São Paulo, eu tive unidade em Cascavel, no Paraná, São Paulo, Fortaleza, Porto Velho, fui muito para os Estados Unidos, tenho muita experiência de negócio, contrato. Eu sei basicamente o que vai acontecer com o processo de uma empresa quando ela começa a crescer, a saturação que ela tem, o prazo de alongamento. Então eu consigo prever e te contar o que vai acontecer. Se eu tivesse um cara igual eu para me auxiliar lá em 2012, 13, cara, eu não tinha sequer feito o acordo societário que eu fiz com os meus sócios antigos, que foi só furada. Então, um bom mentor na minha vida, na vida do Evandro, me ganharia mais ou menos, fazendo conta, uns 100 milhões a mais do que eu ganhei, e me encurtaria 10 anos de dor. Ou seja, cara, depois que eu entendi isso, 2016 eu comecei a pagar mentorias. Eu lembro que o pessoal que estava comigo na sociedade, quando eu falava que pagava mentoria, os caras riam. Eu falei, tá, tudo bem, eu tô pagando conhecimento. Fiquei muito maior, muito mais, não inteligente, tá? Mas inteligente todos nós somos. Eu fiquei mais sagaz e tive mais previsibilidade de futuro. Por quê? Porque eu estava aprendendo com quem já passou pelo processo. Para você ter uma noção, teve uma época que eu não parava de ir nas palestras daquela Endeavor. Eu fui numas 10, cara, do Jorge Paulo Lemann, eu fui da galera do Marcel Telles também, eu fui do Abílio Diniz um monte, eu fui do Dr. Paulo Guedes. Cara, eu saí procurando, fuçando e indo atrás, achei alguns bons mentores, fiz vários programas americanos de negócios e aprendi muito no processo. E a única coisa que eu me arrependi é não ter ido antes. Então a regra é, um bom mentor, ele passou pelo processo. O que o mentor faz? O mentor, ele te conta o
que você não passou ainda. É como se você estivesse no filme De Volta para o Futuro. É isso. Isso é um bom mentor. Um bom mentor, galera, ele te leva para outro nível. Um bom mentor, ele conta, cara, não vai por esse caminho que você vai cair. Cara, cuidado com isso. Cara, previsibilidade do outro lado. Ele começa a orientar e o caos se transforma numa energia organizada. É sobre isso. E ganha dinheiro. Evandro, eu vi um mentor para você que é empresário, você vai pagar uma mentoria quanto? Cara, se o mentor for fraco, você vai pagar uns 100 mil. Se o mentor for forte, você vai pagar uns 400, né? Tem a minha mentoria individual é 220, tem algumas de 250, a do Flávio é 400, e tem alguns mentores aí que os caras são bons, mas não são empresários tops. Aí o cara se sustenta pagando menos, né, cara? O cara aceita, não pelo dinheiro, mas porque isso aqui não é, a gente não tem esses trabalhos exatamente por dia de ganhar dinheiro em outro lugar. Esse a gente até ganha porque tem que ter conexão, mas isso, o mais importante disso é propósito, entendeu? Entrega, porque é uma entrega filha da puta, cara. Não é mole, não. Mas, por exemplo, a minha mentoria coletiva é 75 mil. É uma das mais acessíveis que tem. A coletiva tá individual 220. Aí você fala assim, cara, isso é muito dinheiro. Não é, cara. Quem paga não é o cara, quem paga é a empresa. Aí quando você vê um aperto de botão tributário que a gente faz, dependendo do tamanho da empresa, ela ganha recuperações ou ela deixa de pagar errado milhões e milhões e milhões e milhões. Esse é o grande macete do negócio. O grande macete do negócio é você ter a consciência clara de que conhecimento gera valor. Só que qual é o problema? É você não errar. Você que quer mentorar, você não pode errar. Primeiro, se você vender para pobre, você vai se perturbar. Mano, a cabeça pobre, ela é escassa. Então ela acha que conhecimento é dinheiro. Ela vai falar, meu Deus, eu podia estar comprando um carro com esse dinheiro. Isso é a cabeça de pobre. Pobre pensa. Pobre é uma imagem do cão, cara. Ele quer bens, ele não quer conhecimento. E ele não entende que conhecimento vai gerar fortuna. É como o Jack Ma do Alibaba falava, né? Que o macaco, ele quer bananas. O macaco não quer dinheiro. Por quê? O macaco não entendeu que dinheiro compra mais bananas. Ele só quer a banana. A mesma coisa é o pobre, é a cabeça de macaco. O que ele quer? Ele quer comprar os bens. Ele não entendeu que conhecimento gera dinheiro, que vai comprar 20, 50 vezes mais bens e vai garantir ele. Ele não consegue pensar dessa forma. Então não venda para pobre, nem apresente mentorias para pobre. Escolha um nicho, tudo tem que estar extremamente nichado. Por exemplo, eu faço mentoria para empresários que faturam acima de 100 mil por mês, que possuem problemas de mentalidade, que querem fortalecer, querem entender sobre financeiro, sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão. É isso. Mas para você ter uma noção, esse eu sou o geral, porque você viu a minha experiência toda, né? Eu tenho uma liga de mentores que são nichados, que são meus sócios. Que o que eles entregam? Eu tenho um mentor de marketplace, que vai te ensinar especificamente o nicho de Mercado Livre, Shopee, Amazon, como você começa, como você cresce. E muitas das vezes você está menor, com faturamento menor, acima de 15, 20 mil por mês, você precisa de um mentor nichado ali, ou você quer escalar. Eu tenho de donos de loja de roupa feminina, que é um negócio que cresce pra caramba no Brasil. Muitos donos de loja ficam assim, batendo com estoque, não sabe como fazer. E o cara que tá comigo fatura mais de 25 milhões no ano. Então você quer chegar lá, não quer? Construção civil, mesma coisa. A galera não entende o ciclo do dinheiro. Quando começa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta obra. Chega lá na sexta, usando dinheiro da primeira e fica sem fluxo de caixa, acaba se arrebentando porque não tem organização. Você tá pagando um conhecimento que o cara já passou pelo processo e você vai encurtar, vai ganhar dinheiro, não vai perder cliente. A mesma coisa acontece com donos de restaurante. São mais de 1 milhão de donos de restaurante. Interessante que o cara era do meu mastermind, eu trouxe ele para mentoria. Então ele é meu mentor lá. Cara, cada um desse nicho faz diferença, porque os caras passaram pelo processo. Todos os meus mentores faturam mais de 10 milhões por ano dentro dos seus negócios e vão ensinar pessoas que têm o mesmo ecossistema. Se você pega lá o mentor de restaurante, ele fatura 30 milhões no ano. Então o cara vai poder ensinar todos vocês que querem ir pelo mesmo caminho. Você entendeu? A mentoria funciona se o cara for de verdade. Tem uma regra do Operações Especiais que diz assim, quem é de verdade sabe que é de mentira. É a mesma coisa, e olha que eu trabalho nos dois nichos, hein? Serviço público e de empresário, já reparou? É a mesma coisa do serviço público. O cara passa em um concurso e fala, vou fazer mentoria. O cara tá querendo ganhar dinheiro nas suas costas. Você é burro, você aprende, você faz. Acha um bom curso, acha uma boa pessoa. Então pesquise as pessoas que passaram pelo processo. O que você não pode ser? Você não pode ser burro. Outra coisa, vocês que querem ser mentores. Eu mesmo tenho programas dentro daqui em São Paulo meu, que eu treino você
você a ser mentor. Entregáveis, funis, como faz a venda, os PDDs, a parte financeira, como você vai ter time, seu squad de time que você vai ter que entregar. Cara, tem muita coisa que a gente precisa fazer aí. Ó, o vídeo já tá ficando longo. E então a resposta é: mentoria serve sim, se você for bom e tiver resultado, tá? Tô aqui com você, curte, comenta, aproveitar que o celular caiu no carro aqui e vamos pra frente, né? Que atrás vem gente. E assim, faz vídeo. Quem produz vídeo é conhecido, quem não produz não é conhecido. Alô, você.